E para iniciar, prefeito Helder, a gente gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho da sua trajetória, para que a partir disso, né, a gente começasse a ter uma conversa e adentrasse no nosso tema propriamente. Fique à vontade. Claro, Luma, apresentar essas preliminares de como tudo aconteceu, como a gente veio parar aqui, quem é Helder, de onde ele veio, como foi que ele se tornou prefeito de Souza. É também um processo muito bacana de conhecimento que nos orgulha, inclusive, pela história, como ela aconteceu. Abraçar o professor Wellington em nome de todos aqui do campus. Dizer que, na verdade, eu sou advogado de profissão, sempre advoguei. E o prefeito anterior, de Souza, Fábio Tairone, era um cliente meu. Eu advogava para 2 empresas dele, sempre fiz a parte eleitoral das campanhas dele, e aí, em determinado momento, ele já tinha sido prefeito de 2009 a 2012. E aí, quando voltou, depois de abdicar de uma reeleição, quando voltou em 2016, encontrou mais uma vez a cidade de Souza com salários atrasados e o caos instalado. E aí fez o convite para que eu pudesse ser chefe de gabinete. Naquele momento, eu advogando e colhendo os frutos. A advocacia tem muito disso, você plantar e semear para depois colher. E a gente estava no momento de colheita. E aí eu resisti no início. Disse que poderia contribuir de outra forma, mas para assumir um cargo público, porque sabia do meu modo de agir, de pensar, da devoção que eu iria ter. Eu não iria ficar pelo meio do caminho, fazer a coisa mais ou menos. Perdão. E aí disse a ele que eu ia ajudar 6 meses. E nesses 6 meses, falei aqui nos bastidores, se tornou 1 ano. Depois 2, 3, 4, passei quase 8 anos, obviamente que eu tive que me desincompatibilizar para ser candidato. Me tornei candidato. E dentro da gestão pública municipal, eu tive a oportunidade de ocupar os 3 níveis hierárquicos. Eu fui gerente, que vamos dizer assim, é o servidor da ponta, é o nível hierárquico mais baixo. Fui diretor de departamento, fui secretário, chefe de gabinete e sou prefeito. Então, se a gente pudesse mensurar assim, existe alguma faculdade para ser prefeito? Se existisse, Helder tinha feito uma. Então, por entender, isso me ajuda muito no dia a dia, na lida, no entender de algumas situações. Eu me antevejo em muitas situações, consigo captar muitas informações, porque, na verdade, a chefia de gabinete já era uma espécie de prefeito. É um prefeito sem mandato. A gente tinha que tomar decisões, obviamente, pensando o que o prefeito faria ali, o modo de pensar, o modo de agir dele, mas como a gente está ali todo dia, então muita coisa tinha que ser decidida na hora. E o meu perfil, professora Luma, Lívia, Karen, é que na gestão pública, principalmente, na vida também, mas mais na gestão pública, ao que se converse, que se decida numa reunião, se no outro dia, 7 horas da manhã, você não tiver ativo, pronto, colocando o plano em ação, a coisa não acontece. Isso é na vida também. Então, isso foi de um processo. E aí, só finalizando essa parte inicial, se desenvolver dessa situação toda, Helder como pré-candidato, até quebrando uma certa oligarquia que existia na cidade, de ser candidato apenas se tivesse muito dinheiro, que não é o meu caso, ou então se fizesse parte de uma vitrine política familiar tradicional, que também não é o meu caso. Então, mas eu tinha algo que poucos tinham, que era o conhecimento de causa. O entender. Então, esse conhecimento de causa, o saber da menor a maior situação, me dava uma tranquilidade como pré-candidato que poucos tinham. Então, eu encarei como uma missão, na verdade, que você tem que pensar assim, de entender também que o que viesse depois disso seria uma chuva, e durante essa chuva, assim como eu fiz na chefia de gabinete, eu tinha que fazer o meu melhor, dar o meu máximo para que, quando ela passasse, a gente pudesse andar de cabeça erguida, pudesse ver e colher os frutos plantados e semeados durante aqueles 4 anos. Então, eu penso muito assim, e foi assim que Helder se tornou prefeito.